O mundo pode ser bem caótico e injusto às vezes. Eu sei, desistir parece uma opção muito boa, mas por que você faria isso se você pode simplesmente dominar esse lugar? Talvez você tenha sido feito para viver entre seres superiores, mas você pode se sentir um pouco sozinho. É assim com todos os membros do Ikari Club. E se lembre, a gente sempre se encontra no porão do colégio. Ficamos seguros lá. E vamos falar sobre Lit Ikari Club. Mas, antes de começar, eu preciso deixar alguns pontos claros. Primeira coisa, alerta de gatinhos. Esse é um mangá um pouco pesado e que aborda alguns assuntos delicados. Se você for sensível, talvez essa obra não seja muito para você, ou tente consumir ela devagar, sabendo onde é o seu limite dela. E segunda coisa, eu não quero que o YouTube venha até aqui e comece a me questionar do que você tá falando, meu anjo? Então, eu vou ter que substituir uma palavra que começa com N e termina com ismo, por otários. Assim, vamos seguir com essa obra perfeita, linda, maravilhosa e... eu já disse que ela é linda. Eu acho que a primeira coisa que você repara quando você pega esse mangá é a estética. Ela lembra muito um grupo de otários da Alemanha. Isso assusta às vezes e afasta as pessoas. Mas você gostar desse mangá não te faz um simpatizante desse movimento de otários. Na verdade, até o final desse vídeo, eu acho que eu consigo acabar com essa imagem de que Ikari glamoriza o fascismo. Mas esse é um mangá escrito e ilustrado por Usamaru. E é inspirado numa peça de teatro dos anos 80 e só Deus sabe o quanto eu procurei por essa peça. Essa obra é visceral e maravilhosa. E ela foi feita realmente para todo mundo ler, mas não é todo mundo que consegue ler ela, porque, como eu disse, ela aborda muitos assuntos sensíveis. Dá para encaixar ela como um eroguru. E uma coisa fascinante é que não é normal um eroguru fazer tanto sucesso, porque realmente existe um grande preconceito em cima desse gênero. Mas Ikari se destaca muito pelo seu humor. Isso fez ele virar um queridinho desse gênero, principalmente nos Estados Unidos. Na Comic Con de 2011, ela foi meio que marcada porque foi confirmado que finalmente o mangá ia ser publicado na América do Norte. Além de que o mangá ganhou mais um volume nesse mesmo ano. E era tipo uma das coisas mais aguardadas pelos fãs. Mas por que tanta comoção em cima de uma obra que traz elementos tão perigosos? Só o humor é realmente necessário para tirar o foco de tudo isso? É porque ela é perfeita. Mas como eu sei que ela não aconteceu tanto aqui no Brasil, vamos explicar a historinha dela e depois eu tento mostrar por que ela não tá glamorizando o fascismo. O mangá começa com uma cena de perseguição e, bem, esse começo você já repara em vários elementos peculiares que te deixam em um pequeno estado de alerta. Mas o mais fácil de você perceber são os uniformes. E também porque os personagens estão conversando em alemão. Eles acabam capturando um espião e a gente finalmente conhece os membros desse clube. Número 1, Nico. Ele é o que está mais envolvido nessa loucura, é o mais fiel. Ele segue as ordens do líder sem pensar duas vezes e faria de tudo para ser o favorito, até arrancar o próprio olho. Número 2, Raizo. Ela é uma garota trans e segue bastante o estilo da subcultura Gairu. Ela é muito interessante, embora ela não tenha tanto destaque, mas ela sempre parece muito empolgada com as coisas, só que ela perde o interesse com muita facilidade também. Número 3, Kaneda. Ele é o mais tímido do grupo e tenta não chamar tanta atenção. Também fez parte do trio fundador. Número 4, Deitako. É o mais inteligente do grupo e tá trabalhando em um projeto secreto. Número 5, Dafu. Ele não parece muito feliz com o que o clube virou. Ele também faz parte do trio fundador. Número 6, Tamiya. Ele realmente não tá feliz com o que o clube virou. E ele é o fundador. Número 7, Yakubo. É o palhaço do grupo e não faz a menor ideia do que tá acontecendo. Número 8, Jaibo. É o mais observador, mas também talvez o mais perigoso, já que ele tem muita facilidade para cometer alguns crimes.
E por fim, nosso líder zera. E assim a gente volta para a perseguição. O espião foi capturado e depois de uma pequena votação, eles escolhem queimar os olhos do espião. E o Jaibo também acaba descobrindo que a professora deles está os espionando. E sim, todos eles têm apenas 14 anos. Eles capturam a mulher, deixam bem claro que ela não é o que eles estão buscando. Que ela tá velha e ela não segue o padrão de beleza que eles tanto querem. Afinal, quem não segue isso tem que ser eliminado. E é exatamente o que eles fazem com a professora de história. Essa cena é bem grotesca, mas também é muito simbólica e nenhum deles tem nenhum tipo de empatia pela mulher. Isso é porque todos eles estão compartilhando o mesmo delírio de uma revolução para a criação de uma raça superior, eliminando todo o resto. Esse começo já deixa bem claro o que está acontecendo. E se você não entendeu, a gente segue. Eles estão trabalhando em um projeto secreto que não demora muito para a gente descobrir que se trata de um robô. Um detalhe interessante é que eles moram em uma zona industrial. Todas as peças vieram das fábricas que estão ao redor deles. Porém, um dos olhos do robô pertencia a um humano. Eventualmente o robô funciona e eles batizam o robô de Lixia. Lixia é meio que uma fruta considerada nobre. E o Zera tem uma pira bem estranha com essa fruta. Tanto que há muitas cenas sexuais com ela. O Lixia foi feito para ajudá-los com toda essa loucura de criar uma raça superior. Ah, e uma coisa que eu quase esqueci. Depois que eles conseguem fazer o Lixia funcionar, eles resolvem brindar toda essa comemoração e tomam um pouco do sangue do Zera, que estava diluído na bebida deles. E claro que o Zera vai anunciar que um deles vai trair ele, porque, como todo bom maluco, ele tem um complexo de Messias. E daí voltamos para o Lixia. O Lixia foi criado para ajudar todo esse delírio de que eles estão criando uma raça superior, e por isso ele foi feito para capturar garotas bonitas. Só que ele não tem noção do que é beleza, e por isso todo mundo precisa ensinar ele sobre isso. Então eles usam pinturas de mulheres, revistas, sempre botando um padrão. Lixia acaba capturando mais de uma garota, mas apenas uma consegue agradar ao gosto de Zera. Ela então é chamada de número 1. E ela tá inconsciente, ela ainda tá dormindo porque eles meio que doparam ela. E ela ganha um lugar especial no trono de Zera. Só que as outras garotas que foram capturadas, elas ainda estão lá e ficam jogadas em uma jaula, sem água, sem comida, por 2 dias. E isso começa a irritar demais o Tamiya. Ele chega a pedir pro Zera liberar essas pessoas, mas o líder deixa bem claro que não se importa com o que vai acontecer com elas. Elas serão eliminadas de qualquer forma depois da revolução deles. E é nesse momento que o Tamiya percebe que não concorda com nada do que está acontecendo nesse lugar. Ele consegue chamar o seu amigo Dafu, que é um outro fundador com ele, e os dois planejam libertar as pessoas que estão enjauladas. Dafu realmente chega a conseguir libertar essas pessoas, só que ele acaba cometendo um erro bem grave e é capturado pelo Zera. É meio óbvio que o Zera tá um passo à frente deles, porque é evidente que ele sabia do plano e sabia que o Tamiya que estava planejando tudo. E por isso que ele pensou em uma forma de punir o Dafu e o Tamiya ao mesmo tempo. E a sua escolha foi apenas dar um tiro na cabeça do seu melhor amigo, meu anjo. Óbvio que o Tamiya hesita, só que daí o Lixia entra em cena segurando uma menininha. E bem, um robô tão grande segurando uma garotinha tão pequena e delicada como a irmã do Tamiya, acidentes podem acontecer a qualquer momento. Basta uma simples palavra para tudo dar errado. E é com esse pequeno incentivo que o Tamiya acaba puxando o gatilho. E, bem, aqui acontece a cena mais pesada de todo o mangá. Que eu já vi algumas discussões sobre essa cena é necessária ou essa cena é apenas não deveria estar lá. Eu não costumo me chocar com facilidade com cenas grotescas e demais coisas, mas aqui foi um momento que eu tive que fechar o mangá e dar uma volta, respirar, porque eu achei essa cena desnecessária, na minha opinião.
Ela é relevante para a narrativa, mas não precisava ter sido mostrada. A gente pode dizer que a irmã de Tamia, ela saiu viva, mas o que aconteceu com ela é muito pior. Um detalhe importante é que a menina que eles capturaram não acordou já tem 2 dias. Ela apenas dorme. Só que daí, em uma certa noite, quando eles não estavam mais no colégio, ela finalmente acorda e conhecemos a Canon. Ela tá sozinha na base com o Lixia. E ela começa a puxar conversa com o robô e explica pra ele que ela já tá acordada há muito tempo, mas ela prefere voltar a dormir, porque sempre que ela acorda tá cercada por pessoas estranhas falando de coisas estranhas. E ela vai criando uma pequena ligação com o Lixia. E começa a mostrar pra ele o que é beleza de verdade, e não uma coisa superficial como foi mostrado pelos membros do clube. Ela ensina a ele o que é música e depois ensina alguns sentimentos mais humanos, como se divertir e compartilhar segredos. Enquanto a Canon e o Lixia estão criando uma amizade de uma forma bem aleatória, o Zera tá simplesmente surtando porque ele tem certeza de que todo mundo tá querendo trair ele. E também porque quebrou uma peça do xadrez dele e ele tem certeza que foi um menino tímido que fez isso. E sem pensar 2 vezes, ele manda o Lixia acabar com esse garoto. E a Canon viu tudo isso. E chega mais uma noite que ela tá conversando com o Lixia e ela explica que se o Lixia quer ser um ser humano, ele não pode machucar as pessoas. Ele tem que ter sentimentos, ele tem que ter empatia. Se você não tem empatia, você não é um humano. E assim, a Canon mudou toda a programação do robô. O Zera segue enlouquecendo. O Tamia, ele tenta mostrar pra todo mundo o que tá acontecendo, que todos eles estão envolvidos em uma loucura gigantesca e que o Zera tá eliminando todo mundo sem pensar 2 vezes apenas por uma maluquice dele. E, eventualmente, o Tamia e o Nico acabam começando a lutar no campo de Lixia, que começa a pegar fogo. E não fica muito claro se foi o Tamia que colocou fogo ou se uma outra pessoa colocou fogo. Obviamente que o Zera surta, porque o campo de Lixia era tudo que ele mais amava. E ele não se importa que o Nico era a pessoa mais fiel a ele e que chegou a arrancar o próprio olho para dar pro robô dele. Ele apenas condena os 2. E eles finalmente descobrem que a Canon tá acordada, só que ela não é submissa ao Zera, o que é um choque pra ele. Então ele resolve, já que você não é submissa a mim, você vai de Rainha Elizabeth amanhã e vai virar um robô. Então, Zera e o grande grupinho dele vai embora, deixando a Canon sozinha com o Nico, o Tamia e o Lixia. O Nico ele só desistiu, porque ele perdeu o sentido da vida dele, e o Tamia consegue fugir com a Canon. Só que ela percebe que vai deixar o Lixia para trás, e ela não quer isso. Então ela aceita se sacrificar para poder passar o último dia da sua vida ao lado do robô Lixia, em vez de se salvar. E esse é o momento mais perfeito do mangá, porque ela simplesmente trata ele como se fosse um humano. E pela primeira vez o Lixia tem sonhos, que são todas as memórias que ele teve ao lado dela. Ele finalmente entendeu o que é ser humano, que é compartilhar emoções de verdade com alguém. Esse final é muito confuso, por favor, leiam o mangá, porque é pessoas saindo do nada, um atacando o outro, e você, meu Deus, como assim? Você não estava morto? Meu Deus, você tá vivo? Eu nem lembrava de você, volta aqui, meu anjo. O final é muito difícil de explicar, porque é muita coisa acontecendo. Mas é um mangá de 9 capítulos, você lê isso em 1 hora. Mas no final, todo o clube não existe mais, o Lixia também não, e a única pessoa por quem a Canon lamenta é pelo robô. E ela não se importou com ninguém mais. Eles não merecem ser lembrados. Não merecem nem um pouco da empatia dela. E assim termina o mangá. E vamos para as explicações dele. Eu acho que a principal pergunta é do porquê dessa estética tão abertamente fascista. E eu acho que é normal, se você conhece um pouco da cultura japonesa, se você tem acesso a alguns mangás, você já viu essa estética e símbolos perigosos em diversas obras. Sim, é normal diversas obras ao redor do mundo usarem o fascismo como um vilão. Acontece quase
8 em cada 10 obras, o fascismo vai ser o grande vilão. Usando cores, usando uma estética semelhante, mas no Japão é sempre uma coisa tão aberta, como se estivesse jogando na sua cara, tipo, olha só o que a gente tem aqui. Um bom exemplo disso é o passado do Vocaloid. É aquilo, nunca pergunte pra Hatsune Miku o que estava acontecendo no começo do Vocaloid. Não pergunta, não. É normal você ver idols com essa estética, bares com essa temática, animes usando símbolos perigosos. Ei, calma, fã de Tokyo Revengers, calma. Eu não tô falando com vocês. Eu também sou a favor do anime, eu também sou a favor do mangá, eu tô acompanhando. Eu sei muito bem que a Manji é budista. Eu não tô falando isso. Mas tudo isso acontece porque o Japão não viveu a Segunda Guerra da mesma forma que a Europa e que as Américas. A memória coletiva deles é bem diferente das nossas. Eles não têm muita noção dos crimes que aconteceram. Não tiveram parentes ou vizinhos sendo vítimas do que aconteceu. Não tiveram ninguém próximo sendo caçado por esse partido de maluco. E meio que os terrores da Segunda Guerra foram esquecidos, pelo menos os que a gente compartilha. Eles compartilham coisas bem diferentes das nossas. E foram esquecidos principalmente pelos jovens. E por isso que esse uniforme de otário é tão popular lá, principalmente no Halloween. No mangá, todos os personagens têm 14 anos, e eles ignoram completamente a história por trás de tudo isso. Isso fica bem claro no mangá quando eles resolvem pôr um fim na professora de história de uma forma terrível e apenas rindo dela. Isso deixa bem claro que eles não estão nem aí para a história e o significado desse uniforme. Mas o que realmente está acontecendo aqui, eles não estão apenas seguindo essa estética como acontece no Japão. Eles foram completamente absorvidos por esse movimento. Como isso exatamente aconteceu? O mangá, ele dá muitas dicas bem sutis do que está acontecendo e de como todos eles ali estão perdidos, assustados e passando por algum tipo de dificuldade em suas vidas. O primeiro sinal é onde eles moram. É uma zona industrial, o que deixa bem claro a situação financeira deles. Eles estão completamente à margem da sociedade. Nico comenta algumas vezes que ele está com dificuldades financeiras. Raizo é uma garota trans e ela sofre muito preconceito dos seus próprios amigos, que são as pessoas que mais aceitam ela. Então, ao seu redor, fora desse clube, a sua vida é um verdadeiro inferno. Dafu e Kaneda não possuem voz para ir contra toda essa loucura. Eles apenas acharam mais confortável ficar ali. Tamiya, mesmo sendo contra toda essa loucura, ele também escolheu ficar calado, porque seria melhor assim do que contra a maioria. Zera apenas viu pessoas fracas, abaladas psicologicamente, revoltadas com a injustiça nas suas vidas, o que foi apenas perfeito para ele. Ele só ajudou essas pessoas a verem uma mentira, que era todo mundo que tá do outro lado, que são seus inimigos, são as pessoas que estão tornando a vida deles tão injusta, miserável. E com isso, ajudou eles a perderem a empatia, fazendo todos eles serem tragados pelo movimento que é o fascismo. Um detalhe muito importante é que o mangá é um boy love. E existe um motivo para isso muito específico. Esse movimento é o movimento mais homossexual que existe. E não é porque eles defendem a homossexualidade. É porque não existe nenhuma mulher no mundo que sinta tanta atração sexual pelo Zera como todos os membros ali sentem. Todos os seus subordinados, eles sentem uma necessidade gigantesca de chamar a atenção do líder. Eles apenas necessitam dessa atenção e não importa a forma que eles vão usar para conseguir. Todos eles querem ser o favorito. E não, o mangá ele não tá marginalizando pessoas trans e nem homossexuais. Ele tá mostrando como é fácil você cair nesse discurso, mesmo que ele esteja pregando a sua extinção. Raizo e Jaibo acreditam que eles são diferentes. Eles estão dentro do movimento. Não teria por que eliminá-los. Eles são do grupo. Por que se voltariam contra eles, sabe? Eles estão lá. Só que a gente vê que no primeiro momento, todo mundo é descartável para o líder. Não importa se você é o favorito, como Jaibo, ou apenas inocente, como Raizo. Eu geralmente costumo
amar vilões. Quanto mais babaca, mais legal para mim. Mas aqui, eu não consigo sentir nada pelo Zera, além de raiva. Ele representa tudo que eu odeio. E ele não é um bom vilão. Assim como todos os líderes de movimentos fascistas. Ele é apenas um covarde que se acha muito inteligente porque joga xadrez, mas de todos os membros, ele foi o único que chorou quando estava prestes a ser atacado pelo Lixia, chegando até a mijar nas calças. Ele foi o único que implorou pela sua vida e deixou bem claro que estava apavorado e que queria que alguém o defendesse. O verdadeiro vilão é o Jaibo, porque ele ficou arquitetando tudo para que o Zera enlouquecesse. E por fim a gente chega na Kanon e Lixia. Ela é simplesmente uma das melhores personagens femininas que existe. Ela foi sequestrada e jogada em todo esse contexto caótico. A única pessoa que ela tem para conversar é um robô, que foi criado para ser todo esse cenário caótico. E mesmo assim ela consegue mudar o pensamento dele. Ela nunca sentiu medo. Ela talvez tenha desenvolvido um tipo de mecanismo para se defender, tanto que ela passa 2 dias dormindo sem sentir fome nem sede. E além de tudo isso, ela é uma personagem que mostra que a arte é a melhor forma de você combater toda essa loucura. Ela chega a ter uma pequena noção que todo mundo ali foi contaminado pelo Zera, e chega até a demonstrar empatia em alguns momentos. Porém, ela não tem muito tempo para interagir com todo mundo. O mangá é bem óbvio porque ele tá praticamente tentando te alertar se você é uma das pessoas que está se identificando com esse movimento, que você é apenas uma peça super descartável. E claro, rindo da cara de quem se acha um líder desse movimento. Uma coisa que eu gosto muito é que o autor tem muito cuidado na hora de criar empatia com os personagens. Você cria uma pequena empatia com Tamiya, e a Kanon é muito fácil você simpatizar com ela porque ela é uma fofa. Quando eu falei de Midori Tsubaki, é fácil você perceber que a Midori está cercada por personagens terríveis, que têm personalidades terríveis, que fazem coisas terríveis. Mas eu deixei bem claro que eu não consigo odiar ninguém dali. Eu crio empatia com todos eles e vejo todos eles como vítimas da situação. Todos eles passaram pelos mesmos abusos da Midori e eles apenas estão repetindo para poderem sobreviver naquele mundo caótico. Já aqui o Zera não, ele é apenas um arrombado. E quando você vê o Zera sendo derrotado, chorando, implorando pela vida dele, é um momento que você abre um sorrisinho tão gostoso. É a melhor cena que tem. Mas no final é bem claro, sabe? Não seja manipulado por um Zera. Você apenas está sendo um peão e ele vai se livrar de você no primeiro minuto. E seria aqui que eu terminaria o vídeo, mas antes, eu queria agradecer de novo a todo mundo que está se inscrevendo nesse canal. E também agradecer pelos comentários que eu tô recebendo todos os dias, tanto aqui quanto no meu Insta e Twitter. Mas eu fico muito feliz e obrigada. Como eu já disse, eu não sei como fazer um vídeo especial. Eu lembrei que há um tempo atrás eu perguntei sobre fazer uma live jogando algum jogo de terror até eu perder a minha sanidade. Então eu achei que poderia ser uma boa forma de agradecer. E também porque algumas pessoas vieram no meu Insta e no meu Discord me cobrando isso. E eu fiquei, ok, desculpa, eu esqueci. Então vamos tentar pelo menos uma vez. Pelo menos uma vez apenas pra gente ficar conversando enquanto eu choro de desespero em um jogo de terror. Mas eu acho que é isso. Se tudo der certo, até sexta. A menos que eu tenha uma crise de ansiedade e eu fale, eu nunca vou fazer live. Mas é isso, sabe? Até!